Ontem o Vasco venceu o Bahia por 3-1 em São Januário e tivemos mais uma boa atuação do zagueiro Carlos Cuesta, dessa vez fazendo seu terceiro jogo com a camisa do Cruz Maltino. Eu vou te destacar nos mínimos detalhes como o Cuesta está fazendo o Vasco ser mais seguro defensivamente e também ajudando na criação da equipe, até porque zagueiro com Fernando Diniz tem que saber jogar futebol e tem que ter coragem e personalidade. Também vou te destacar a partida do Cauã Barros, esse moleque vem chamando bastante atenção pela consistência defensiva. Ontem, inclusive, o Barros teve a maior nota SofaScore do Vasco, tirando 8. E isso porque ele nem fez gol na partida e nem deu assistência. Para vocês entenderem o tamanho do jogo defensivo ontem que fez o Barros. E também Assim foi a grande atuação do zagueiro Carlos Cuesta contra o Bahia. Quero começar destacando o poder de antecipação dele. Cuesta é um zagueiro muito forte fisicamente e também é um zagueiro rápido, de boa velocidade. Ele tem essa boa leitura para conseguir se antecipar, saltar em cima do centroavante, do atacante adversário, prever o que está acontecendo na jogada. Além disso, também Cuesta é um zagueiro que participa bastante da construção do Vasco ofensivamente, muitas vezes participando junto com o Andrés Gomes, junto com o Paulo Henrique, fazendo essa trinca para o Vasco conseguir trocar passes e ter superioridade numérica nos setores do campo, aqui no caso no setor pela direita. Então ele ajuda muito o Paulo Henrique, ajudou também o Andrés Gomes em alguns momentos, para o Vasco triangular essas jogadas. O Vasco é um time que joga com o técnico Fernando Diniz com a linha mais alta, então os zagueiros do Vasco têm que ter bastante atenção na bola, mas também na movimentação dos atacantes adversários nas costas deles. E o Cuesta é um zagueiro que joga muito bem dessa maneira, tá sempre atento, olhando, observando o momento certo de saltar, de se antecipar, ganhando essa bola que entra em disputa e colocando ela para o campo de ataque do Vasco em muitos momentos. Agora a construção de jogo do Cuesta passa pelo Jean Lucas, ia construir a jogada e acaba levando um tranco nas costas, sendo derrubado, sofrendo a falta. Nesse lance aqui o Cuesta quase falha, mas ele teve um poder de recuperação muito bom, entendeu que ele precisava parar o jogador do Bahia nessa disputa corpo a corpo, tem boa velocidade, bom poder de recuperação, para dar tempo do Léo Jardim sair do gol e afastar aquela bola. Mais uma vez, essas antecipações do Cuesta, esses saltos dele, que são muito importantes para um time que quer se impor e ficar recuperando toda hora essa segunda bola. Então é importante o Vasco ter um zagueiro com esse nível de capacidade. Agora a assistência do Cuesta. Com o técnico Fernando Diniz, os zagueiros têm essa liberdade de participar da criação de jogo. Até por isso ele pede a contratação de zagueiros que tenham essa qualidade. Aqui o Cuesta olha para a área, mapeia, faz o cruzamento, Felipe Coutinho ataca o espaço, cabeceia e faz o gol pro Vasco. Assistência do Cuesta. Cara, eu quero destacar também a impulsão desse jogador, como sai do chão Cuesta. Muitas vezes contra atletas mais altos do que ele vence com uma certa até facilidade essas disputas no jogo aéreo. Nesse lance aqui, o juiz marcou falta do Cuesta, eu nem entendi como falta ali, mas tudo bem. Novamente ajudando nessa construção, ajudando nessa saída. Esse lance é muito interessante, por quê? Nesse lance aqui, o Cuesta olha as possibilidades na frente e vê que as linhas de passe estão fechadas. Ele não se afoba com a bola nos pés, mantém a posse de bola e vai recomeçar o jogo. Dribla e vai recomeçar o jogo, tranquilo, calmo, não precisa de afobação. Mais uma vez, ajudando na construção, mandando essa bola ali para a área. Era uma tentativa no Andrés Gomes. E esse tipo de disputa o Vasco perdia muito. Essa bola que entra em disputa do zagueiro contra o atacante, contra os pontas adversários, o João Vitor perdia todas essas bolas no Vasco. Com o Cuesta, o Vasco consegue ser mais sólido, consegue vencer essa bola que vem quebrada da defesa adversária. E isso tira o Vasco muitas vezes de uma possível pressão do adversário. Cuesta jogando sério. Olha o bote certinho na bola. Certeiro na bola. É até bonito de tu ver um bote desses, saindo para caçar da área e ficando com a bola. Mata a bola no peito e agora ele vai dar uma de zagueiro, né? Bola pro mato, que o jogo é de campeonato, bateu pra frente. Mais uma ótima atuação de Cuesta, sendo preciso nos desarmes, preciso nas antecipações, vencendo os duelos aéreos também. É claro, você vai comentar, o Bahia tava com um jogador a menos, mas a gente já viu muitos jogos do Vasco com um jogador a menos, tomando até virada, no caso contra o Vitória. Então é importante você ter um zagueiro que se imponha e que coloque não só respeito com os atacantes adversários, que vai olhar pro zagueiro e falar, cara, é difícil de passar desse cara, ele tá vencendo os duelos de mim, e
você precisa ter um zagueiro que consiga também ajudar na construção quando se trata de um trabalho do Fernando Diniz. Mais um ótimo jogo de Carlos Cuesta. Agora vamos ver o jogo do Cauã Barros contra o Bahia. O Vasco está invicto desde que Barros começou a jogar como titular. Cara, o Barros ontem fez um papel, muitas vezes, nessa saída de 3 do Vasco, sendo esse homem mais de sustentação para liberar os dois zagueiros e os dois laterais. O Vasco fazia essa linha de 3, 11 contra 11, e quando ficou 11 contra 10 do Vasco, começou a fazer ainda mais, dando a liberdade para os zagueiros ajudarem na criação. Tanto que o gol do Vasco surge de uma assistência do Cuesta, que estava mais livre porque o Barros estava sustentando essa saída de 3 do Vasco. Barros é um jogador também que ajuda nesse jogo aéreo. Você percebe em muitos momentos ele fazendo esses cortes. É difícil de você ganhar essas bolas do Barros pelo alto. Olha só a construção do Barros. Ele é esse jogador nesse tripé, onde tinha o Hugo Moura pela esquerda e onde tinha também o Cuesta pela direita. Então ele entrava no meio dos zagueiros para ajudar nessa construção, liberava os zagueiros e liberava os laterais também. É um jogador que vence muitos duelos no meio de campo. É difícil de você ganhar os duelos do Barros. E outro ponto interessante ele é um jogador que sabe fazer falta tática. E às vezes até sem receber o cartão. Sabe parar a jogada quando ela pode ser mais perigosa e não vai dar para ele recuperar na bola. O tempo todo mapeando o que fazer nas jogadas, levantando cabeça, quebrando o pescoço. Eu vejo ainda que ele tem alguns pontos para evoluir, o Barros. Mas ele vem fazendo ótimas partidas pelo Vasco. A tendência é continuar crescendo, ainda mais com um técnico como o Diniz, que ajuda bastante os jogadores individualmente também. De novo, nesse jogo aéreo, essas bolas que eram tiro de meta ou afastadas pelos zagueiros do Bahia, o Barros conseguia se impor e vencer essas bolas. Assim mantinha o Vasco no campo de ataque. Iniciando novamente essa saída de 3 do Vasco, ele sempre pelo meio, por dentro. Olha só essa bola que ele vai dar para o Cuesta, que depois se tornou assistência, né, para o gol do Felipe Coutinho. Vencedor de duelos, Cauã Barros. Sai atrás da jogada, ganha no corpo, ganha novamente, vai disputar de novo e consegue fazer ali o passe no Andrés Gomes, ganha de novo, cara, 3 duelos ganhos pelo Barros, e aí consegue uma janela muito boa de passe ali pro Andrés Gomes. De novo, essa disputa pelo alto, Barros é um jogador que tem 1,83 m de altura, e ele consegue ter uma boa impulsão, tem um bom tempo de bola, consegue se impor também fisicamente nesse tipo de lance. E no segundo tempo ele, na minha visão, foi mais importante ainda, porque toda hora o Barros recuperava a segunda bola e deixava o Vasco no campo de ataque. Assim, o Vasco continuava o tempo todo amassando o Bahia lá atrás. Então foi muito importante a participação dele. Novamente, saída de 3, Barros por dentro, e escolhendo em qual lado o Vasco ia atacar. Vai pela direita agora, vai pela esquerda. Olha só, ele recuperando essa segunda bola que eu falei pra vocês. O Bahia afasta, o Barros já arruma de primeira e mantém o Vasco no campo de ataque, esse passe no Hugo Moura. Isso é extremamente importante. Ontem ele foi, assim, um jogo muito, muito bom do Barros. Não à toa, ele foi a maior nota do Vasco no SofaScore. E como eu falei, sem marcar gol, sem dar assistência, mas participando do jogo de outras maneiras, que muitas vezes os torcedores não veem. Olha só aí, destacando novamente essa construção em 3 do Vasco atrás, liberando os laterais, você libera o Paulo Henrique, libera o Puma para atacar. E aí ele pode lançar bolas longas, pode tentar jogar por dentro, como foi nesse caso aqui do Andrés Gomes. Já no final, assim, mais do jogo, né, no segundo tempo, Felipe Coutinho também veio ajudar o Barros ali atrás nessa construção. Felipe Coutinho recebia essa bola livre, de frente, como ele tem uma visão de jogo muito boa, ajudava o Vasco a progredir no campo de ataque. Vai vencer duelo de novo o Barros. É um vencedor de duelos natos esse moleque, cara. Desarma por baixo, desarma no corpo. É um baita de um volante se construindo no Vasco, se consolidando, jogo após jogo. Se mantiver esse nível, vai continuar como titular com certeza. E tirando aqui o Vasco de uma zona de pressão. Bahia vem pressionar, o Barros tira essa bola da zona de pressão do Vasco. E você já mata ali vários jogadores do Bahia que estão vindo te pressionar, né? Em cima de você, se você tem essa tranquilidade para jogar futebol. Esse foi o jogo do Cuesta e esse foi o jogo do Cauã Barros. Eu peguei esses vídeos lá dos melhores momentos do canal Gigante, cara. Peguei e detalhei taticamente aqui para vocês. Dá uma passada também lá no canal dele, porque ele traz bastante conteúdo assim de Vasco. E é isso, cara. Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada que eu publicar aqui. Eu ficando nessa. Abração do Francesco, é nóis. Fui!